Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito. A palavra descreve o livro de Neemias, e nesse contexto histórico aqui, onde a história de Neemias se passa, o povo de Deus está voltando do exílio da Babilônia, e o Senhor usa o rei da Pérsia, o atual Irã, para libertar esse povo. Depois de 70 anos, eles retornam para Jerusalém, e Neemias está nesse contexto, o povo voltando, e com essa missão de reedificar os muros de Jerusalém, reestruturar os judeus como uma nação. E todo o livro é extremamente maravilhoso, sem dúvida nenhuma, mas quando chega aqui no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, é maravilhosa a forma como a palavra vai mostrando que o povo descobriu a lei do Senhor, descobriu a lei de Deus. E sendo finalizada a construção do muro ali da cidade, a primeira coisa que o povo faz, diz o primeiro verso ali do capítulo 8, eles se reúnem como um só povo. E se reúnem para ler o livro da lei, para cultuar o Senhor. E a palavra diz, de uma forma muito maravilhosa, que esse povo passou 24 dias lendo, ouvindo, estudando a palavra de Deus. Pensa você, que desejo é esse? Que intimidade é essa com o Espírito de Deus? Poucas vezes o Espírito de Deus é mencionado no Antigo Testamento, mas no capítulo 9 é uma das vezes que o bom Espírito do Senhor estava ensinando eles, conduzindo eles a esse lugar de rendição, de compreensão da intimidade que o Espírito tem para nós. E esse momento que nós passamos aqui toca profundamente no meu coração em relação a esse texto. 24 dias lendo, ouvindo, estudando a palavra de Deus, e o Senhor vai nos mostrando aqui na palavra que enquanto mais eles estudavam, quanto mais eles absorviam da palavra de Deus, a própria palavra em João capítulo 1 verso 1 diz que Jesus era o verbo vivo que estava com Deus quando tudo foi criado, ou seja, a palavra de Deus é o próprio verbo. Quanto mais eles se expunham ali à palavra de Deus, quanto mais o povo se aprofundava na palavra, na intimidade, na oração, no culto ao Senhor, eles choravam copiosamente, é o que a palavra diz. Eles, com um encontro real com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, eles foram levados a um lugar de se reconhecer como tão pequenos, tão minúsculos, tão insignificantes perto de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. E quanto mais eles se expunham a essa presença que a gente estava aqui, mais eles reconheciam a grandeza desse Deus, mais eles reconheciam quanto eles eram dependentes, totalmente dependentes desse Deus. E no capítulo 9, esse povo, depois de passar tantos dias assim adorando, cultuando ao Senhor, eles culminam ali numa oração linda. No verso 5, a partir do verso 5 diz: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Verso 7 diz: tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. O povo, nesse ambiente, na intimidade do Senhor, sendo confrontado pela palavra, tendo o Espírito de Deus de perto, inundando a vida deles, sendo encharcados pela palavra de Deus, cultuando ao Senhor, são impelidos, são conduzidos a um lugar de adoração, de entrega de suas vidas, de declarar: tu és o Senhor, só tu és o Senhor.
Essa palavra aqui no original, que é traduzida como Senhor, é Yavé. A primeira vez que Deus se apresenta na palavra, está lá em Êxodo no capítulo 3, e é justamente Moisés sendo enviado para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí Moisés pergunta para Deus: tudo bem, Deus, eu vou lá, mas quando eu chegar para eles lá, falar: olha, o Deus de vocês, o Deus dos seus antepassados mandou libertar vocês. E eles me perguntarem: qual é o nome desse Deus? Quem é esse Deus? E Deus se apresenta, ele fala: o Eu Sou mandou libertar, o Eu Sou te enviou, o Yavé, o meu Senhor, aquele que é tudo em todos, que é soberano sobre todas as coisas. É esse Deus que nós estamos entregando as nossas necessidades, é a esse Deus que nós estamos entregando as nossas vidas. Esse Deus é tudo em todos, é o que a palavra diz. Esse Deus é maravilhoso, é grande, não existe nada maior do que esse Deus. A palavra diz em Efésios: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quão pequenas são as minhas demandas, as minhas dificuldades, as nossas necessidades financeiras, como o pastor trouxe aqui. Como o inimigo se anda nessa área. Algo tão pequeno perto de um Deus tão grande, tão poderoso. Esse Deus é o Eu Sou. Tudo subsiste nele. Os recursos estão nele. A minha vida está nele. A minha família está nele. Os meus estudos estão nele. O meu trabalho está nele. A minha empresa está nele. Tudo que eu vejo, tudo que eu sou, tudo que eu sinto está em Deus, porque Ele é. Simplesmente porque Ele é. Diante dessa grandeza, diante desse Deus tão poderoso, e sendo exposto a essa palavra, sendo exposto a essa presença, qual pode ser a minha reação se não declarar: só Tu és o Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Não existe nenhum outro lugar para eu colocar a minha necessidade, a minha esperança, a minha fé, senão em Deus. Nesse Deus que é todo poderoso, que é acima de todas as coisas, que é acima de qualquer coisa que eu possa imaginar. Faça um esforço de imaginar a grandeza desse Deus. O Senhor nos convida a olhar para as estrelas do céu. São incontáveis, e Ele conhece cada uma pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece todos os seus dias, cada pensamento, cada sonho, cada desejo seu. O Senhor conhece cada um deles. Esse Deus é todo poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Como diz o nosso irmão Geraldo, todas as coisas do original é todas as coisas. Não é sobre algumas áreas mais complicadas, ou sobre algumas áreas mais simples. O Senhor é soberano sobre cada mínimo detalhe do meu ser. O Senhor é soberano sobre cada célula do meu corpo. Se eu tenho alguma enfermidade, se você tem alguma enfermidade, o Senhor é soberano sobre ela. O Senhor é soberano sobre a vida. O Senhor é soberano sobre a morte. Se você passou alguma falta, se você perdeu algum ente querido, a notícia é que Cristo venceu a morte. A morte não pôde vencê-lo. A morte está sob a soberania de Deus. Deus controla todas as coisas. Deus é soberano sobre céus e terra. E é esse Deus que nós louvamos. É esse Deus que nós engrandecemos. E o convite de Deus para nós, apesar de você ter sentado agora, eu queria te convidar a se colocar de pé de novo. Porque diante dessa grandeza, diante desse Deus tão poderoso e maravilhoso, não existe outra resposta possível, a não ser declarar: só Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Senhor. Nós exaltamos ao Teu santo nome, glorificamos ao Teu santo nome. Feche seus olhos, levante as suas mãos, comece a exaltar o nome desse Deus. Diga como Ele é santo, como Ele é maravilhoso.